Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um conteúdo do canal, tá? Antes da gente começar a falar sobre o nosso conteúdo, sobre o vídeo de hoje, curte, comenta, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá? Ative o sininho de notificações para vocês poderem estar sendo avisados dos próximos conteúdos aqui do canal, tá? Me segue no Instagram também, que eu tô sempre lá postando looks e viagens, enfim, mais ali do meu dia a dia em específico, tá bom? Bora pro vídeo. Pessoal, hoje a gente vai abordar um assunto aí, vamos falar de um tema bem interessante. Talvez você deve pensar assim, falar, nossa Lucas, mas perfume a gente nem vê isso, enfim, é água, enfim. Eu acho que todo mundo usa, todo mundo tem, todo mundo, enfim, faz uso. Sempre, de repente, tem aquela pessoa ali em específico que, de repente, não gosta tanto por alguma questão pessoal ou porque tem dor de cabeça, enfim. Mas aí a gente sabe que tem uma infinidade de coisas no mercado, body splash, desodorante, a colônia, né, são fragrâncias mais suaves, não são tão intensas, não tem aquela projeção muito acentuada, então tem muito disso, mas a gente vai abordar e falar do perfume mesmo em específico. Pessoal, eu noto que a maioria dos homens em geral, eu acho que as mulheres têm muito isso em consciência e conseguem driblar um pouco disso e fazer o melhor uso dessa peça em específico que é o perfume, tá? O homem geralmente, o que acontece? O homem geralmente eu percebo que ele vai ter ali uma, duas, três, vamos supor, três perfumes ali dentro do seu guarda-roupa, né? A gente sabe que em classificação, é como eu já falei aqui, a gente tem o body splash, a gente tem a colônia, a gente tem o desodorante. Como a gente vai ter a colônia, vamos abordar aí, vamos falar da colônia e o eau de parfum, né? O que significa? Em diferença aí que eu entendo aí do meu conhecimento é que o eau de parfum, ele é um perfume mesmo, ele é mais intenso, então ele vai ter uma projeção maior, ele vai ter uma fixação maior na pele. E o que eu percebo aí? A gente, falando de eau de parfum, a gente tem muito aí em classificação dos perfumes importados. Eu percebo que as pessoas não têm tanto essa consciência, os homens mesmo nesse sentido específico, de saber como fazer uso. Vou citar aí um exemplo. O cara me pega aí um 212 VIP e me passa 1h da tarde e sai para trabalhar e vai andando a pé no sol, e isso não é legal. Eu acho que a gente tem que ter aí uma consciência corporal aí nesse sentido e olfativa, né? Porque pensa, que não mistura com suor, não é legal, não fica um cheiro agradável depois. É muito importante salientar e falar que a gente tem perfumes pro dia e pra noite. Então a gente tem que ter essa consciência mesmo, pessoal, de saber o que usar, como usar. Você não vai colocar aí, passar uma fragrância, um eau de parfum, um perfume amadeirado, muito intenso, para você sair de dia, ou muito quente, com notas muito quentes, para você sair de dia. Tem perfumes, se vocês forem ver aí, perfumes que tem mais esse tom, essa tonalidade do líquido ali, mais azuladinho, que são perfumes mais fresh. Eles são perfumes assim, mais adaptados e adaptáveis ao verão em específico. Eles são mais refrescantes e nessa questão do cheiro mesmo, ele não fica tão desagradável. Você pega aí um perfume, como eu já citei aí, o cara vai, por exemplo, pra academia, ele vai treinar, ele passa um perfume muito intenso. Conforme você vai suando, e aí é muita gente naquele ambiente fechado, e muita gente naquele ritmo de treinar, e soa, e pula, e corre, enfim. Não fica um cheiro muito agradável, fica aquela coisa assim. É diferente de você usar um perfume desse de uma maneira num período noturno, onde você se arruma, você põe um look legal e aí você vai estar num clima, geralmente o clima noturno ele é mais fresco, ele é mais agradável, a atmosfera dele é melhor, você sai, você não transpira tanto, né? Você não vai suar tanto, então é mais agradável você usar esses perfumes mais intensos nesses horários em específico. Particularmente eu, Lucas, eu não gosto de perfumes muito amadeirados demais. Ao mesmo tempo também não gosto de perfumes muito doces demais. Eu gosto sempre ali daquele meio termo.
Vou citar aí, acho que de perfumes nacionais, um que eu gostava muito era o Portinari da Boticário. Ele tem um cheiro muito elegante, então ele transita ali naquele meio termo de ser um pouquinho mais intenso, mas ele também tem aquela questão mais adocicada. Ele é muito bacana, eu usei muito ele por muitos anos, só que conforme foram passando os anos, eu senti que ele perdeu um pouco daquela fixação. Então aí eu parei, não tenho usado mais. Mas aí um perfume também que eu vou citar, que eu adoro também dessa mesma marca da Boticário, é o Malbec Gold. Eu tenho ele, não fico sem, eu amo esse perfume. Só que concorda que assim, é um perfume que eu só uso ele de maneira mais noturna. Eu só uso ele no noturno. De dia eu não passo mesmo. A não ser que de repente eu vou num jantar, que eu vou de carro no ar-condicionado e de repente eu já saio pra lá e aí é um... Jantar não, perdão, um almoço, alguma coisa assim, um evento ali de tarde que seja uma pegada mais elegante, aí beleza. Mas eu não vou passar um perfume desse pra mim na academia, por exemplo. Eu acho que não fica um cheiro muito agradável. Enfim, eu acho que conta muito pro visual da pessoa. Não só... a gente aborda muito esse tema aqui no canal sobre look, sobre como passar uma imagem. O look, ele passa uma imagem de quem você é, mas o seu cheiro também. O cheiro, de repente você vê ali, vamos supor, uma mulher ali. Aquela mulher é elegante. Você também carrega o cheiro daquela mulher em específico, né? Geralmente você tem ali aquela mulher, ela usa um perfume importado e tal, e geralmente quem entende de perfume sabe do que eu tô falando, e conhece muito perfume, já vai discernir qual é. Então ele diz muito sobre a personalidade da pessoa, né? É muito disso, não é usar por usar, mas ele tá impregnado ali, não só na fixação, mas na personalidade da pessoa. Então assim, eu falando também desses perfumes, são perfumes que eu tenho aí de maneiras assim, que eu costumo usar em determinados períodos do meu dia. Eu tenho o Zaad do Boticário, por exemplo, ele é um perfume mais cítrico, né? Ele tem uma nota ali de limão, uma coisa assim mais cítrica. Aí às vezes eu passo de dia também. Por mais que ele é um Eau de Parfum também, ele é mais intenso, ele não é tão amadeirado, então aí você consegue dar um equilíbrio. É muito de você conseguir equilibrar. Pessoal, eu em específico, eu uso muito perfumes nacionais, eu tenho muitos perfumes nacionais. Importados eu não tenho tantos, eu tenho um ou outro. São perfumes muito bons. Mas falando também dessa linha dos perfumes importados, é o que eu digo pra vocês. Tomem cuidado, geralmente esses perfumes importados, a maioria deles são Eau de Parfum, né? Então eles têm aquela fixação mais intensa, eles têm aquela projeção, né, mais acentuada. Geralmente eles são muito adocicados ou muito amadeirados, eles nunca são ali muito no meio termo, eles são sempre perfumes bem intensos. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Procurem usar esses perfumes, como eu falei, de maneira mais noturna, usa mais à noite, né? Deixa eles mais para quando vocês forem sair, entendeu? Aí compra ali uma coisa assim, um pouco mais suave, mais sutil pro dia a dia, uma coisa que fica aquele cheiro agradável, que você fala, ó, caramba, essa pessoa ali tomou um banho, se arrumou e passou ali um perfuminho suave para sair de dia, para trabalhar, para fazer seu treino. Enfim, você vai estar cheiroso, mas também não vai ter aquela coisa muito agressiva ali nas narinas de todo mundo. E é uma coisa que eu percebo muito nos perfumes importados. Por exemplo, perfumes importados femininos, eles tendem a ser muito adocicados, né? Masculinos, eles tendem geralmente ter também muito dessas notas mais doces, mas eles são muito amadeirados nessa pegada assim do muito intenso. E entra muito nessa questão do que eu falei, projeta muito. São perfumes que você passa, você dá 2 borrifadas, por exemplo, e você fica por horas com ele no seu corpo. Então por essa projeção aí, é sempre ideal vocês usarem mais à noite, principalmente no verão, principalmente também se você mora em cidade litorânea, em cidade muito quente, como cidades do Nordeste. Procurem ter essa educação olfativa aí, porque é muito importante. Pessoal, eu acho que é muito importante falar que assim, é aquilo que eu percebo, que eu gosto pra mim, e que eu percebo também que algumas pessoas realmente têm essa preocupação. Eu acho muito importante trazer isso aqui pra vocês, pra gente ter essa consciência também, olfativa mesmo. Eu acho que é muito importante, porque muitas vezes, às vezes você entra, de repente você vai pegar uma carona com alguém, aquela pessoa tá com aquele perfume muito intenso, muito forte,
e de dia, por exemplo, às vezes fica desagradável. Então o perfume, eu costumo dizer que ele é da personalidade da pessoa e tem um perfume para cada momento, né? Se de repente você vai para uma balada, ali a balada ela pede algo mais intenso, mais quente, mais sexy, pode-se dizer assim. Se de repente você vai para uma igreja ou você vai para um lugar mais recatado, faça uma coisa mais recatada, algo mais agradável, não tão intenso, não tão forte. Então também o perfume é muito do momento. Pessoal, acho que é muito importante eu falar aqui pra vocês que eu não sou expert em perfumes, eu não tenho assim, tipo, muitos e muitos perfumes, é uma coisa que eu gosto, eu não saio sem, mas eu não sou especialista nisso, tá? Eu falo mesmo de uma maneira assim, bem didática mesmo, na linguagem de vocês, pra vocês entenderem. E aquilo que eu uso e que eu adapto no meu dia a dia, então eu acho muito importante passar isso aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. Deixa eu ver se eu tô esquecendo. Me segue no Instagram também. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando do conteúdo, como que vocês costumam adaptar o perfume no dia a dia de vocês. É muito importante isso pro meu conteúdo, pro canal também, pra estar fortalecendo o canal. Faz tudo isso, pessoal, é de graça, não vai cair o dedo de ninguém, tá? E vocês estão ajudando a incentivar o canal a crescer e eu trazer mais e mais e mais conteúdos aí com relatos ao nosso universo masculino aqui pro canal. É isso, pessoal. Tchau, tchau.